Olá, muito boa tarde para você que sempre está conosco, sempre nos acompanhando. Olha, hoje uma maratona mais que especial, hein? Muito mais. Olha aqui, ó. Socorro abandonou a praia para vir assistir a live. Ou você está assistindo pelo celular aí, Socorro? Você manda a foto para a gente aí, tá? Ó, pessoal de Portugal está em peso conosco, o horário está facilitando, porque geralmente é um fuso aí de 4 horas. O pessoal está em peso, então, com a gente hoje. Eu quero te agradecer, tá? O pessoal de Portugal conosco. Tânia, tá sumida, hein, Tânia? Olha quem está conosco também, ela. Olha, muito obrigado, viu? Tenho assistido a vocês aí. Muito grato mesmo à Federação Espírita da Venezuela, a qual estive em contato. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Ailton, também. Brigadão mesmo. Olha aí, a Maria Aparecida dos Santos, a Rocha também. Olha aí. Olha aí, o pessoal do Sul prestigiando, olha lá, a Estrela. Olha, Luísa está de aviso prévio, viu? Mas ela está conosco ainda por enquanto. Então, se você tiver algum probleminha no chat, ou ela, ou o Pitu, ou o Tui, fala com eles que eles vão dando um suporte para vocês. Se ela não der conta, ela tem uma super equipe por trás aí. Milagre de Deus que a Cristina apareceu. Obrigado, viu, Cris, pela sua presença, né? Tá atrasada, hein? Você não veio para a live do Paulo, né? Tá, deixa eu ver aqui mais. A Márcia, obrigado, viu? O William, olha, o grande William, obrigado, viu, William? William do IDEAC lá, obrigado, viu, pela sua presença, que está sempre no nosso grupo de estudo, com boas perguntas. Espero que você também faça aqui, viu? Esteja muito à vontade. Olha lá, a Maria Cristina também, o pessoal do Sul em peso, né? Olha lá, o Dudu com a gente. Olha, me dê um retorno do áudio para mim, por gentileza, quem tiver aí. Temos um participante muito especial também hoje. Ó, o Marco vai estar conosco às 19 horas com Kardec e o cientista. Kardec e o cientista. Então, Marco, eu vou te aconselhar desde já não comer nada, tá? Ou como alguma coisa leve aí de fora, mas fica atento, tá? Fica tranquilo aí, Marcão. Ó, o pessoal do João Pedro, hoje grande João. Ô, João, tá sumido, hein? Grande João Pedro, tá de Tupã. Aí, ó, obrigado, Marineuso, obrigado mesmo, tá? Pela sua voz e tá dando um áudio legal. Olha, e agora, para vocês não ficarem muito cheios de mim, tá? O áudio tá bom, mas não tem como, a imagem não tem como melhorar. A nossa. Nós vamos fazer diferente hoje, tá? Como é Kardec e as mulheres, nós temos que fazer as vezes delas, né? Então, hoje, em especial nesse resenha espírita, né? Comemorativo, se Kardec estivesse conosco, né? 216 anos, estaria fazendo, mas assim, ele vive, ele vive conosco, com certeza, em espírito, tá, está emanando, não só ele, mas todos os que estão conosco. E aqui eu gostaria de convidar a nossa querida Rosana, que está sempre conosco, aqui faz parte já do nosso resenha, para fazer a nossa prece inicial. Então eu vou colocá-la, tá? Em especial, né, em foco aí para vocês, e aí eu saio de cena, depois eu entro e apresento ela novamente. Pode ser? Então vamos lá. Oi, Rô, tudo bem? Oi, Alê, tudo bem? Boa Ótimo, tarde, olha, amigos. vou deixar você em evidência, fique à vontade, a prece inicial é toda, toda, toda. Tá bom. Que coisa boa, que alegria nós estarmos aqui juntos num dia tão especial que a gente dá um salve de gratidão ao nosso Allan Kardec. Então eu convido todos os amigos que estão participando conosco para juntos fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai, Pai bondoso, amoroso, Pai de misericórdia,
É com tanta gratidão no nosso coração que estamos aqui hoje, com esses amigos queridos, em homenagem ao nosso mestre Allan Kardec. Agradecemos cada oportunidade que temos de estudo, de trabalho, mas também de convivência amiga, convivência fraterna, onde muito aprendemos, todos nós. Pai, abençoa essa tarde de estudos, abençoa os nossos propósitos, ilumina os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Queremos pedir a tua permissão para que estejam conosco neste momento os bons espíritos, os nossos anjos nos instruindo e nos orientando e envolvendo a todos que estão conosco ou que irão participar mais tarde, envolvendo a todos no seu amor e na sua luz. Muito obrigada, Senhor, e fica conosco. Que assim seja. Então vamos lá. Pessoal, depois dessa prece emocionante aí, a gente vai startar. E aproveitando que ela já está aqui conosco, para quem não a conhece ainda, Rosana Voit, ela é graduada em Sistema de Processamento de Dados, possui MBA em Negócios Financeiros pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora, tradutora, escritora. Ela traduziu como tradutora, né, o livro A Luz do Caminho, né, de Amália Domingos Soler. E como escritora, ela publicou pela Kardec Books o livro Kardec para Mulheres, tá? No momento, ela atua como conselheira do IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, né? Leia-se, né? Nosso querido Cosme, um grande abraço a ele. Instituto, né? E com sede em Curitiba. E também na Casa Espírita Fabiano de Cristo, em Londrina. Então, um boa tarde especialíssimo para ela. Rosana. Boa tarde, Ale. Agora, oficialmente, boa tarde, né? Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade da gente estar aqui nesse dia tão especial falando de Allan Kardec. E uma boa tarde muito querido a todos os amigos que estão aí com a gente. Com certeza, tem bastante amigos, por sinal. Aí. Olha lá, vamos dar, né? Olha, essa pessoa é maravilhosa. Então, vamos lá, olha, Andréa Laporte. Ela é expositora, ela é assessora do Departamento de Doutrina da USE Estadual e da USE Regional Campinas. Ela é articulista de diversos periódicos, tanto eletrônico quanto não, tá? Ela é colaboradora do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, né, onde ela atua como dialogadora, coordenadora de cursos de mediunidade, de treinamentos aos colaboradores lá do SEAC, né? E também ela atua no ramo de acolhimento fraterno, em especial na área da triagem. Então, boa tarde especial para essa menina especial, Andréa Laporte. Tudo bem? Olá, boa tarde, Ale, Rosana, boa tarde a todos. Tudo bem, Andréa? Uma alegria, tudo bem, uma alegria estarmos hoje aqui novamente. Olha, sempre bom tê-la conosco aqui, ainda mais nessa data tão especial, não poderia faltar, né? Jamais. Pessoal, me dê um retorno também do áudio da Andréia e da Rui, qualquer coisa, vocês me dão um alô. E para juntar, né, nesse super time aí, nós vamos ter Janaína Assis, opa, menina lá de Nova Odessa, ela é participadora e colaboradora do Centro Espírita, também Allan Kardec, lá da cidade de Nova Odessa, coordenadora de grupos de estudos, referente às obras fundamentais de Allan Kardec, participa também do grupo mediúnico, ela é expositora espírita e tem como parte profissional a formação acadêmica em Direito. Então, boa tarde especial para essa nossa querida Janaína. Tudo bem? Olá, Alê, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meninas. A Rosana, que eu tive a alegria de conhecer agora. A Andréia, que é uma grande amiga já há um tempo. Sou muito admiradora do trabalho dela. Alê, eu só tenho a agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui. É uma honra nessa data de hoje, aniversário do nosso querido codificador. Então, eu estou muito, muito, muito feliz e grata
por essa oportunidade. E, integrando esse time aí de feras, né, eu só tenho mesmo a agradecer. Com certeza, não tenho dúvida disso. Pessoal, quem puder, está tendo um retorno de algum áudio aí, então eu pediria a vocês, se deixem os microfones fechados, porque tem alguém reproduzindo o áudio em eco aí, ok? Eu pediria a vocês, quem puder nos ajudar, curtindo, compartilhando, vamos levar essa mensagem para todos, ok? E aqui, para que vocês tenham uma noção de como vai funcionar esse bate-papo, nós vamos fazer uma pergunta, as três irão responder, tá? Só vai mudando a ordem, a gente vai rodando, tá, a ordem, mas fique tranquila, todas irão falar, viu, gente? Não precisa ficar calmo. E, mediante que vai aparecendo no chat alguma pergunta interessante, a gente vai colocando essa questão para todos nós. Tudo bem? Podemos dar o start? Então, vamos lá, nós vamos começar com a nossa querida Rosana, ok? Rosana, dentro das obras de Kardec, né, dentro do Espiritismo, das obras fundamentais, né, em especial, para o Espiritismo, são iguais perante Deus, homem e mulher, já que o nosso tema é Kardec e as mulheres, né, nós temos que frisar bem essa questão aí. Então, para o Espiritismo, são iguais perante Deus, o homem e a mulher? Não esquece de soltar o microfone. Ah, tá. Aí, fica melhor assim. Agora acho que sim, agora né? Sim. Muito bom. Essa questão é muito importante quando a gente vai estudar sobre a condição do homem e da mulher como encarnados. Kardec trata disso na terceira parte do Livro dos Espíritos, em outras várias obras também, mas especialmente lá na Lei de Igualdade. Ele vai dizer que sim, né? Aliás, a Lei de Igualdade, as leis... Ora nós estamos encarnados, ora desencarnados. Então, essas são leis que são para os espíritos, para todos nós, independente do momento em que a gente esteja vivendo. Então, sim, para o espiritismo, são iguais perante a lei homens e mulheres. Todos nós, a gente percebe na obra, a gente vai aprendendo que somos criados simples e ignorantes, né? Sem conhecimento, sem ciência, e vamos, através das encarnações, vamos aprendendo. Então, esse aprendizado, ele acaba acontecendo, ora como homem, ora como mulher. Só que a lei de Deus, ela é para todos, homens ou mulheres. Somos todos iguais, está na lei. Isso é que é muito bom. Oh, legal, legal. Andréia? Bom, eu gosto muito da fala de Kardec na Revista Espírita, de 1866. E ele diz que não há diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que acaba se aniquilando com a morte do corpo físico, né? Quanto ao espírito, a nossa alma, ao nosso ser, que é imperecível, não existe a diferença. E é muito legal porque tem algo fundamental nisso. Não existe duas espécies de almas, né? É uma criação só. Então, acho que no decorrer da nossa conversa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Jana? Eu vou pegando carona com o que as meninas já falaram, né? A Rosana, ela colocou um ponto muito importante do Livro dos Espíritos, que é a lei de igualdade. Então, eu acho que ela foi, assim, fantástica nessa colocação, porque a 803, ela já diz que homens e mulheres estão submetidos da mesma maneira às leis de Deus. E a Andréia colocou que, como espíritos, né, espíritos imortais que somos, não há diferença. A diferença, ela está no corpo físico, no organismo físico. E o que vai surgir de nuances entre homens e mulheres vai depender das experiências que nós vamos vivenciar.
E o espírito, quando ele encarna, é óbvio que ele vai se submeter à influência do organismo físico, e é daí que vão surgir, né, as nuances, as diferenças e as determinadas funções que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa. Então, pegando um pouquinho da Rosana, são iguais perante Deus, como espíritos imortais que somos, e o que a Andrea falou, existe um espírito, não é espírito de homem ou espírito de mulher, é o espírito. E nós vamos cumprir essa finalidade dentro das leis de Deus como espírito, com direitos e obrigações, inclusive perante as leis de Deus. Que são inerentes a todos, né? Inerentes a todos. Olha, muito interessante essa primeira passagem de vocês aí. Olha, pessoal, já deu para sentir que esse time não é para qualquer um, não, né? Você viu que essas meninas, como diz a Luísa disse, são meninas maravilhosas. Então, basta aí, ó, fica atento. Agora a gente vai conversar com a nossa querida Andrea. Andrea, já que a gente colocou que não há o espírito, né? E independente se ele é homem ou mulher, então é uma coisa que a gente vê muito no movimento espírita, e às vezes a gente vê até discussões acaloradas, né? Até o pessoal, né, se pega aí e deixa a coisa levar. Os espíritos têm sexo? Bom, antes, o Ale está nos elogiando aqui ao vivo, mas nos bastidores ele pediu para a gente não falar demais, como geralmente as mulheres falam. Não foi isso, menina? Foi, boa, Andréia, boa. Então, viu, Luísa? Pessoal, peraí, eu tenho direito ao argumento também, peraí. Eu disse isso, senão a gente ia emendar com a live dos meninos do estudo lá. Como é que é, Maritacas? Maritacas, ele nos classificou. Meninas, que cor que é esse mês? Que cor que é esse mês? Outubro, rosa. Então, olha aí, olha os nominhos de vocês como é que estão. Olha o cartaz de vocês, tudo rosinha, tá vendo? Pena que a gente não consegue derrubar o Ale e tomar conta, né? A gente deixa ele aí por enquanto. Vamos lá. Essa pergunta foi feita por Kardec também, né? É bem interessante porque existe ainda uma falta de compreensão a respeito disso. Mas, como as meninas já também falaram, não tem sexo. Porque o sexo vai depender da constituição orgânica. Ele tem uma finalidade, né? Aqui no nosso mundo material. Então, o espírito, na realidade, não tem sexo. Depende, como a Jana falou, do seu planejamento, da sua atividade, das suas... o que ele vai realizar de aprendizado, o que necessita para ele, então vai ser a escolha entre homem e mulher. Muito bem, Janaína. Eu acredito que nós, né, encarnados aqui na nossa condição, nós temos dificuldade de compreensão do espírito, porque a gente entende aquilo que vê e toca. E o espírito ainda, né, nós não temos essa possibilidade de compreensão. Então, quando Kardec pergunta se o espírito tem ou não sexo, e a resposta vem não como o entendeis, porque a nossa compreensão é física, é material, é o que a gente vê, é o que a gente toca. E quando passa para o campo do espírito imortal, né, numa abstração aqui para nós, a gente tem essa dificuldade de entender como é que pode animar um corpo feminino ou um corpo masculino. Mas essa pergunta, se os espíritos têm sexo não como o entendeis, ele nos leva ao raciocínio de igualdade mesmo perante as leis de Deus, porque uma vez que nós estamos destinados a ser espíritos puros e despojados da necessidade material, aí sim a gente consegue entender que o espírito não tem sexo. E a aparência, no caso, na erraticidade, ela vem do perispírito, não do espírito, né? Então, ele não tem sexo nesse aspecto, como espíritos imortais que somos. Agora, se ele vai animar um corpo masculino ou feminino, depende mesmo da necessidade do planejamento. Vamos lá, Rô. Isso mesmo, né? Porque Kardec frisa muito a função, né? Então, não existe a necessidade da diferença de sexos ou esse tipo de diferença física entre os espíritos. Isso é uma necessidade só do ser encarnado.
Tanto que logo em seguida, quando ele vai tratar disso lá, a partir da questão 200, né, ele pergunta se um espírito poderia, em uma nova encarnação, escolher um sexo diferente da anterior. Então, se o espírito tivesse essa diferença, teria que ter aí alguma, né, não sei, uma cirurgia, uma coisa assim, né, para uma nova encarnação. Não tem, a resposta dos espíritos podem escolher, depende da necessidade que ele tenha de aprendizado. Então, se em uma encarnação eu estou mulher, se na próxima eu preciso aprender outras coisas, né, que o sexo masculino vai me dar, eu posso escolher, não tem problema. Então, o espírito mesmo não tem a necessidade dessa diferença física que tem os encarnados. Ótimo. Olha, eu quero deixar muito bem claro. Se alguém quiser complementar alguma coisa também, pode ficar à vontade, tá? Eu quero chamar a atenção de uma coisa. Todos nós temos um anjo guardião, né? Aliás, amanhã pela manhã é o tema do nosso bate-papo lá com os amigos do bem. O anjo guardião. E todos nós temos um ser superior que vem como uma missão de nos tutelar, né? De nos ajudar. Mas nós também temos os anjos que estão encarnados. Um deles, olha lá, a nossa querida Solange, lá. Ele pediu objetividade, não é, Lê? Claro, ó, tá vendo? Solange! Ai, ai, ai. Não foi bem isso, não. Então, todos nós temos também, tá, um anjo guardião encarnado, tá vendo? Boa, Solange. Falando em Solange, ela tem uma pergunta, que aí eu vou direcionando, tá, para a Rosana agora, primeiramente. O aprendizado do espírito é diferente ele encarnando como homem ou como mulher? Olha que interessante essa questão. É diferente, sim, claro. Kardec vai falar disso nesse texto que a André falou. Esse texto de 66 é incrível, eu recomendo. É janeiro de 66, né, André? O título, Kardec colocava uns títulos assim que eu acho que era meio para chocar, né? É uma pergunta: as mulheres têm alma? Olha isso, né? Olha isso. E aí, nesse texto, ele vai discutir essa questão e a questão das funções. Então, assim, não tem diferença perante a lei de Deus, mas quando nós encarnamos, é lógico, né? Assim, é visível que nós temos funções diferentes. Vamos usar só um exemplo aí da maternidade, né? Um homem, se ele quiser, por mais que ele queira gestar uma criança, ele não consegue, ele não tem essa função no corpo físico. Então, tem muita diferença, sim, no aprendizado, porque por isso que nós escolhemos muitas vezes um tipo de corpo, um outro. E tem diferença também as escolhas, se nós nascemos num país ou em outro, em uma cultura, tudo isso vai agregar aprendizado, né? Então, por isso é importante a gente olhar, e eu acho que isso que a gente tem que destacar aqui, olhar a experiência que a gente está vivendo no momento. Se nós fizemos essa escolha, vamos aproveitar essa escolha que a gente fez e tirar dela todo o aprendizado que for possível. Então, sim, é diferente. E eu só queria dar uma dica, que tem muita coisa que a gente ainda não entende, e eu acho que é importante, e são estudos que devem ser desenvolvidos mais para frente, que é a influência das paixões. E aí tem um componente físico grande. Essa influência é diferente no homem e na mulher. Eu tenho feito algumas pesquisas. Isso quando encarnado, assim, você diz? Isso, encarnado. Existe uma diferença. A gente não sabe muito bem como, mas tem. Então, eu acho que essa é uma área que a gente precisa desenvolver ainda, sabe? Fisiologicamente, tem sentido, porque o homem tem hormônios que, às vezes, as mulheres não têm, e vice-versa. Sim, então, isso pode provocar emoções diferentes também. Exatamente. Esse desencadeamento fisiológico pode também levar a isso. Exatamente. Eu tenho conversado, sem querer me estender, mas só um exemplo, eu tenho conversado com pessoas que, por exemplo, mudam de cidade, tem que mudar de cidade pela profissão, a mulher, e não é questão de amor, sabe? Quando eu pergunto com relação aos filhos,
o pai ama tanto aqueles filhos quanto a mãe, mas existe alguma coisa que para a mulher é muito mais difícil ela mudar de uma cidade, deixar a criança com o pai, que ela confia, que ela ama e que o pai ama aquela criança, é muito mais difícil. Então tem alguma coisa aí que é diferente. A gente ainda não sabe muito bem o que é. Não, ótimo, perfeito. Vamos dar sequência, então. Antes, eu vou rasgar o teu aviso prévio, tá, Luiz? Fica tranquila. Me salvou já. Agora a gente vai com a Janaína. Vamos começar com ela. Jana, como o Espiritismo ele vê essa diferença de sexo, principalmente nos encarnados? Bom, acho que nós já demos aí uma pincelada nisso, né, Ale? O Espiritismo, ele traz que, como espírito, não há nenhuma diferença, mas no corpo físico, sim. E o espírito, estando encarnado, ele vai ser submetido às implicações do corpo físico. E a pergunta, né, que foi feita sobre o aprendizado, ela casa com essa questão da visão que o Espiritismo tem sobre isso, porque o Espiritismo veio esclarecer que a diferença é só no corpo material, mas que na alma, no espírito, no ser extracorpóreo, é a mesma coisa. Só que a diferença, ela vem nas funções que o espírito vai adquirir quando encarna, seja homem ou seja mulher. Vai depender muito da sua necessidade, daquilo que ele vai desenvolver naquela experiência, naquela encarnação. E aí eu pego carona na pergunta 202 lá do Kardec, que ele finaliza, que se o espírito ele só encarnasse como homem, ele só saberia as coisas de homem, né? Porque tem implicações, sim, se ele está num corpo masculino ou feminino. Eu acho que o grande diferencial nisso é a maternidade, né? A maternidade, ela traz mesmo esse grande aprendizado para a mulher, essa grande missão para a mulher, e se encarnar apenas em um ou em outro, não vai conseguir desenvolver tudo, porque nós temos como objetivo a reencarnação, o nosso aperfeiçoamento. Rumo estamos à perfeição. E se nós não desenvolvermos tudo, todas as possibilidades, as potencialidades, nós não vamos chegar à perfeição. E para isso existe o corpo masculino, o corpo feminino, a encarnação como homem ou como mulher, para que a gente consiga desenvolver todas as possibilidades. Se a gente for apenas por uma vertente, fica metade. Nós não desenvolvemos tudo. Então, o Espiritismo, ele vem mostrar isso para nós. Ele vem mostrar como isso que coloca. E que as diferenças estão apenas no corpo físico, não no intelecto, não como espíritos. Então, eu vejo muito importante o papel do Espiritismo com essas explicações, principalmente na época, porque a gente tem que levar em conta a época para discutir diferenças entre homens e mulheres. Nós temos que levar em conta a época, o local, a cultura, o tempo, né, o comportamento daquela sociedade. E as diferenças, elas estão no organismo e também na cultura, na sociedade. Então, o Espiritismo, para aquela época, ele trouxe um esclarecimento muito importante de que a diferença é apenas no organismo físico, e não como espíritos imortais que somos. Ótimo. Rosana? Não, é isso mesmo, né? Então, acho que a gente já veio construindo um pouco dessa resposta, que, na verdade, a gente tem algumas diferenças, mas são diferenças que servem para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento como espírito, que, no fim, acaba sendo isso. Outro texto eu vou dando umas dicas aqui de alguns textos que as meninas também, né, para o pessoal ler depois, que são muito bons. Aí, Kardec colocou na revista de 67, acho que é junho de 67, Direito ao Voto. Então, ele faz uma discussão também bem interessante, e lá em determinado lugar, ele compara a experiência da mulher e do homem, e ele diz assim, eu vou dar material de munição aí para os homens, né? Ele fala uma frase assim: a mulher é fraca, o homem é forte. Ele está falando da constituição física, tá? Então, você perguntou sobre a diferença de encarnar, né? Então, a mulher é fraca, o homem é forte. Ele é sábio, mas a mulher é astuciosa. E a ciência contra a astúcia nem sempre leva a melhor, né? Então, olha só, a gente tem um componente aí, que quando nós encarnamos, que dá experiência diferente.
E aí Kardec vai destacar que a gente tem que olhar essa condição e olhar como uma experiência boa, como um aprendizado bom. Então, eu estou vivendo esse momento, eu tenho que aproveitar essa condição que eu tenho para aprender o que essa experiência vai me dar de aprendizado. Essas diferenças, né, como a Janaína falou, da maternidade, Kardec até ele usa uma frase assim, que cuide o homem do exterior, a mulher do interior, e aí as pessoas acham que ele está falando de cuidado de fora de casa e dentro de casa. Não, ele está falando do interior da alma. A mulher com essa acaba tendo uma sensibilidade. Isso não é demérito ou mérito nenhum, eu acho que não é diferente. É só isso, a gente tem que aprender a respeitar o diferente, né? O Espiritismo mostra isso com tanta beleza. Então, cuidado interior é que muitas vezes a mulher tem uma sensibilidade maior. O interior do espírito, né? A educação, a educação não só das crianças, mas das almas mesmo, né? Então, aproveitando isso, o exterior ele pode ser entendido como o intelecto, como a inteligência, né? Então a gente olha os dois, né? O sentimento e o desenvolvimento intelectual, essas duas asas aí que precisam ser desenvolvidas pelo espírito, né? Então eu acho que a gente pode entender dessa maneira e por esse caminho, que aí fica bom, né? Fica bom e a gente aprende, todos aprendemos. Ótimo. Andréa? Ale, voltando à sua pergunta, como o Espiritismo vê a diferença, né, de sexos, ele não vê a diferença de sexos como espíritos, mas somente aqui na vida material. Ele entende que, como os espíritos devem progredir em tudo, ele é como se fosse uma posição social diferente, né, de acordo com as suas provas, com as suas expiações. É como se fosse, ele faz também uma relação, quando Kardec coloca, como se fosse operários numa fábrica. Então, imaginem que nós estejamos num ambiente que seja necessário aprender sobre todas as funções, todas as nuances possíveis de estar atuando naquele local. Então, é legal que a gente passe estagiando em todos os setores, para que dali nós consigamos vivenciar as experiências para tirar dali as lições. Agora, tem uma coisa bastante importante para a gente, não pode passar assim com um olhar muito romântico em relação a tudo. Mesmo nós estamos aqui encarnados como homens e mulheres, com as funções diferentes, como diz Kardec, nem todo espírito a aproveita da mesma maneira. Não significa que sejam mulheres encarnadas que serão as delicadas, as sensíveis, as mais conciliadoras, porque há um fator muito importante que vai determinar, que é a nossa essência, que é toda a nossa experiência passada, toda a nossa vivência, o nosso estágio, a nossa natureza. Então, isso influencia sempre muito. As condições que nós somos colocados aqui, ou que nós nos colocamos na vida material, elas proporcionam situações. Por exemplo, como a Rosana falou, o organismo tem diferenças, você disse, dos hormônios, tem diferentes sensações. Então, o organismo acaba influenciando nas escolhas, na conduta, nas reações, né, nos temperamentos, mas nós não podemos esquecer sempre da essência. Tem uma diferença bem grande que eu acho que dá para nós observarmos, mesmo sendo leigos no assunto. Homens e mulheres têm naturezas diferentes dada a reações. Já ouviram falar daquela história que o homem é uma caixinha de cada vez e a mulher é multitarefas de várias situações? Não é raro a gente ver isso acontecer. As mulheres têm uma preocupação, às vezes, muito excessiva. Talvez possam ser esses próprios hormônios ou esse próprio organismo proporcionando isso ao espírito, que também vai servir de aprendizado. Porque no fundamental é que todos nós estejamos ali trabalhando para aprender a manter um equilíbrio sobre as nossas paixões, né, dominar as nossas paixões, sobre as nossas reações e tentar ser pessoas melhores. Ora sendo protagonistas num corpo masculino, ora num corpo feminino.
Ótimo. Aproveitando você, Andréia, nosso querido William tem uma pergunta interessantíssima, eu gostaria de direcionar a você, e quem quiser comentar também, ótimo, tá? Obrigado, viu, William, pela sua sempre participação e carinho. Quando o espírito encarnado não segue sua escolha de gênero, ou seja, um homem ou uma mulher, vamos supor que ele antes de reencarnar, ele, né, pelas suas necessidades evolutivas, ele veio como um homem ou uma mulher, é isso que ele quer dizer. Nas suas opções de vida, afetaria a sua experiência evolutiva? Você teria alguma coisa a respeito disso? Oi, William, obrigada pela pergunta. Kardec falou um pouco sobre isso na Revista Espírita. Não me recordo agora se foi na de 1866 ou 67, mas ele fala a respeito. Ele diz que às vezes acontece, por exemplo, de um espírito, ele ter várias experiências num corpo feminino. Quando ele tem uma programação, algo para reencarnar num corpo masculino, porque seria necessário para as suas provas, né, para o seu aprendizado, aquele momento, ele muitas vezes guarda ainda as tendências nele, daquelas experiências que ele teve como um corpo feminino. Então, Kardec não chega a relatar se isso atrapalha o seu aprendizado. Mas nada é em vão, e nós aprendemos de todas as maneiras. Às vezes nós escolhemos alguns atalhos, às vezes a gente escolhe um caminho um pouco mais dificultoso, mas o fundamento, o aprendizado vem sempre. Não foi à toa que, de repente, ele reencarnou com um corpo, mesmo estando com o seu pensamento, e sentimento em outra condição. Mas não foi à toa que isso aconteceu. Então, também vai proporcionar algum tipo de aprendizado. Nada nunca é em vão. Não, perfeito. Muito, muito bom mesmo. A gente vai prosseguindo, então, o nosso roteiro. Rosana, Kardec, ele discutiu nas suas obras fundamentais os direitos das mulheres na sua época ou não? Ah, sim. Discutiu sim, e é muito interessante. Esses dois textos, principalmente, que a gente está comentando, o de 66, é janeiro de 66, que o título é As Mulheres Têm Alma, e depois, lá em junho de 67, ele publica outro texto. Nessa de julho de 67, ele publica 3 notícias, não sei se são 3 ou 4, quem leu aí pode ajudar, Sim. Notícias de jornais da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, falando de questões femininas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, era uma mulher mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos porque ela gostaria de ser funcionária pública. Não podia. Era sobre a emancipação da mulher. Isso. Né? Ela não podia, mulher não podia ser funcionária pública, tá? Então, ele publica essa notícia. Lá na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, acho que é deputado, né? Propôs que se trocasse, para votar, se trocasse a palavra homem e se colocasse pessoa, para pessoa poder votar, e não homem votar. Perdeu, assim, não aceitaram, ou seja, a mulher não podia votar. E na França também saiu uma notícia mais ou menos disso. Então, olha só, ele publica isso em junho de 67, o mundo estava começando a discutir se a mulher tinha inteligência, se ela podia ser funcionária pública, se ela podia votar, que ela não podia nada disso, ela não podia. Tá? Então, estava começando a discutir. 1 ano e meio antes, Kardec, em janeiro de 66, ele publica aquele texto maravilhoso, onde ele diz que a igualdade está na natureza, que as mulheres são iguais aos homens, que elas simplesmente escolheram encarnar mulher, os homens escolheram encarnar homens. Então, ele faz uma discussão, e aí ele bota, essa aqui é a grande sacada, que ele coloca a igualdade na natureza. E ele diz o seguinte: enquanto na sociedade se quer dar o direito às mulheres através de uma concessão, olha isso que interessante. Então, assim, os homens, a sociedade é patriarcal, machista, sei lá, né? Masculina. Mas os homens bonzinhos resolveram
conceder o direito ao voto e tal às mulheres. Isso é uma concessão. E ele diz assim, então pode chegar um momento que os homens decidam não conceder mais. Só que qual que é a proposta espírita? A proposta espírita é de que está na natureza. Está na natureza não é concessão. Então, as mulheres e os homens são iguais. A discussão é linda. Olha, eu recomendo que leiam esses 2 textos. Acho que as meninas podem complementar um pouquinho, mas é muito linda a discussão que ele faz naquela época, muito, muito, muito à frente do seu tempo, esse nosso Kardec. Muito bom mesmo, Andréia. Sabe uma coisa bem legal que é para a gente pensar? Eu adoro também esses 2 textos. As mulheres têm alma e emancipação da mulher. É muito interessante. E recomendo também, né, a leitura. Mas sabe uma coisa muito interessante? Hoje nós somos extremamente preconceituosos, porque a gente vai falar de certos assuntos cheios de, como as pessoas dizem, mimimi, cheio de coisa, pisando em ovos. Kardec, sem preconceito nenhum, ele coloca a opinião dele, e aquilo, para não ser entendida como era um pré-julgamento, ele coloca as mulheres de uma maneira mais feminina, delicada, né? E hoje, isso, se a gente fala, a gente é cheia de retaliações, porque as pessoas brigam por uma igualdade, mas nós temos que ter uma igualdade em relação a direitos e deveres, mas nós temos que ter em mente também a diferença que há entre os seres, as suas individualidades, não somente homem e mulher, mas todas as individualidades. E Kardec, quando ele coloca nesse texto, ele é tão preciso, ele é tão claro, ele é tão, acho que nem pensa em pré-julgamentos em relação àquilo que ele colocou. Então, é muito interessante nós estarmos podendo, num dia como hoje, né, que seria a data de aniversário, falar desse ser tão especial, esse espírito tão lindo, tão incrível, que a gente teve a felicidade de estar ali realizando um trabalho, né? Ótimo. Jana? No texto que as meninas mencionam, de Kardec, né, da Revista Espírita de janeiro de 1866, me chamou a atenção uma colocação que ele disse que, na época, entendia-se que a mulher ela tinha inferioridade moral e legal. Moral, no sentido, né, da colocação dela, do comportamento, do intelecto, das capacidades, e legal, puxando o gancho da Rosana, não poderia votar, não poderia ser funcionária pública, era apenas voltada ao lar, à criação dos filhos, né, as atividades domésticas, não podia dar as suas opiniões. Então, é um dos questionamentos que Kardec faz. Seria mesmo uma inferioridade moral e legal? E no final ele diz que não. No Livro dos Espíritos, aquelas questões que ele coloca que nós estamos submetidos às leis de Deus da mesma forma, então Kardec trouxe esse esclarecimento maravilhoso, não existe inferioridade, seja legal, seja moral, intelectual, é apenas diferenças no corpo físico. Então, por isso esse artigo é maravilhoso, se as mulheres têm ou não têm alma. E Kardec, ele, na história dele, aparece muito a figura de Gabi, né? Ela tem uma participação muito importante na vida de Kardec, ela tem uma projeção nisso, um contraponto, né? É muito bonita a história dela também. As médiums que participaram do trabalho grandioso como médiums. E para falar, né, desse enaltecimento à mulher, eu queria deixar aqui tudo que Jesus falou sobre as mulheres, né? As mulheres do Evangelho, que ele ressaltou. Principalmente, ele apareceu após a crucificação de uma mulher, Maria Madalena. Então, complementando aí tudo que as meninas falaram, que elas falaram com muita propriedade, eu não tenho muito o que complementar o que elas falaram, então, na minha fala eu trago Jesus, trazendo as mulheres do Evangelho, a história da mulher hemorroísta, a história da mulher adúltera, porque só se falou da mulher adúltera, mas e o homem que adulterou com ela, né? Não se teve notícia, pelo menos nos evangelhos. Tivemos alguma notícia, se eu não estou enganada, com a Amélia Rodrigues, né? No final ela cuidou dele, a mulher adúltera cuidou do marido, mas no evangelho parou ali, referindo-se apenas a ela. Então,
enaltecendo o que Kardec fala sobre as mulheres, eu também queria trazer Jesus, que trouxe as mulheres do Evangelho, e principalmente, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, e isso trouxe questionamento dos apóstolos. Por que a ela? Justo a ela, que era julgada, que teve a vida dela, né, desregrada, tudo, e depois ela se transformou, foi a maior transformação do Evangelho, e foi uma mulher. Então, eu acho isso muito lindo, e eu peço licença para trazer esse complemento de Jesus. Eu sei que a pergunta foi com relação a Kardec, as meninas esclareceram brilhantemente, então eu trago essa finalização sobre Jesus quanto a essa questão. Não, perfeito. Aproveitando, depois no final eu vou te responder essa sua dúvida aí, tá? Temos uma coisa... Ale, Claro. Posso complementar? Claro. Eu me empolguei falando de Kardec e não respondi essa questão. Sabe uma coisa interessante também a respeito do que a Rosana falou? Kardec explicou por que as mulheres eram vistas assim, que eram muito falatório e não falavam coisas tão interessantes, tão inteligentes. E ele justifica isso pela própria cultura da época, né? As mulheres não poderiam participar de nenhuma conversa que exigisse mais desenvoltura, desenvolvimento das questões da atualidade. Elas eram sempre ali reclusas, aqueles cantinhos, as suas casas. Então, quando elas tinham que conversar alguma coisa, elas falavam a respeito da realidade que elas vivenciavam. E isso era considerado pelos homens, né? Era considerado besteiras, nada falatórios, nada importante. Aí se entendia que por isso a mulher tinha uma capacidade medíocre no seu raciocínio. Depois, Kardec vai mostrando, e com muita felicidade, quando acompanhava uma notícia de uma pessoa, uma mulher se formando, conseguindo um diploma. E também tem um trecho no livro Viagem Espírita, onde ele está falando sobre as instruções que ele dava nos grupos, né, em algumas respostas. E tem um item lá que ele fala sobre a formação dos grupos e sociedades espíritas. E ele diz que excluir as mulheres seria injuriar a sua capacidade de julgamento. Né? Que ele diz que muitas vezes a mulher leva vantagem sobre certos homens, até de críticos ilustres. Ele diz que a presença das mulheres tem uma observação muito mais rigorosa nas leis que eles estavam ali discutindo. Então, Kardec sempre defendeu nos seus discursos, e também nesses outros artigos que nós já estamos citando, ele sempre defendeu esses direitos e a igualdade da mulher. Não, perfeito. Aliás, só complementando, né, a sua fala, na Viagem Espírita, para quem quiser depois lá, esse texto me lembra muito bem, tem instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões. Tá? Ele vai falar exatamente sobre essa força aí e essa presença da mulher nos grupos, né, como se fosse uma contrabalança para poder agregar. Ok? Jana? Eu posso falar um pouquinho antes da próxima pergunta? Não, completando o que a Jana falou, é bem importante a gente lembrar que muitas vezes as mulheres não aparecem na história, mas elas participaram ativamente na história. Então, isso que a Jana falou foi muito importante, não só na época de Jesus, como depois também. Até na época de Kardec, a Delphine de Girardin, vocês lembram dela, né? Que ela, para publicar, ela era uma poetisa, mas ela não podia publicar, então ela publicava como se ela fosse um homem, Visconde. Sim. Esqueci o nome, lembra? Né? Então, e ela participa das reuniões com Kardec e tal, né? Tem umas coisas dela na Revista Espírita que são fantásticas, mas ela não podia publicar nos jornais como uma mulher, porque ninguém publicava, ela tinha que usar um pseudônimo masculino. Então, é bem lembrado, né, isso aí das mulheres, que elas sempre tiveram, e somos os espíritos, né? Os espíritos sempre encarnaram como mulheres e tiveram atividade. A Andréa completou muito bem, dizendo que a sociedade acaba fazendo isso, por exemplo, a gente acaba, né, a gente mesmo acaba colocando muitas vezes mulheres em segundo plano. Um exemplo também na época de Kardec, né, principalmente no pós-Kardec, né, de coragem, de astúcia, né, de vontade, de combate, Beth Frocco, né, foi um dos grandes ícones aí da pós-Kardec que revolucionou a sua época. Jana, temos uma pergunta, não só para a Jana, para quem quiser comentar também, da nossa querida Milene. Mi, obrigado, viu, pela sua presença e pelo sempre carinho aqui conosco.
nos mundos mais evoluídos, ainda necessitamos dessas experiências diferenciadas, ora como homem, ora como mulher? Teria alguma coisa para dizer sobre? A evolução, ela é constante, né? Então, os mundos mais evoluídos continuam ainda as experiências, os aprendizados e os desenvolvimentos das potencialidades. A diferença dos mundos mais evoluídos para nós é o sofrimento, né? Lá nos mundos evoluídos não vai haver tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas expiações, mas o aprendizado continua, as experiências continuam, até nós chegarmos a espírito puro. No entanto, ainda temos muita caminhada. E dentro dessa evolução, tem muitos graus. E o que vai mudar? Vai mudar a dificuldade, os sofrimentos, os padecimentos, só que o aprendizado, ele continua. O desenvolvimento das potencialidades continua também. Então, vai haver ainda essas experiências, como homem e como mulher. Só que o que vai mudar é a forma como isso vai ocorrer. Vai ser de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais simples, uma compreensão maior. As dificuldades, elas não vão ser tantas, né? O sofrimento não vai ser tanto, mas a experiência ainda vai continuar, até nós chegarmos ao estágio de perfeição mesmo, que aí as diferenciações, elas vão ser por missão. No entanto, o aprendizado, ele segue, ele vai embora, só que de uma forma muito mais feliz. Aí não vai ter tanta necessidade de sofrimento, de expiação, de resgate. Aí já é o campo mesmo de desenvolvimento propriamente dito, né? Sem essas dificuldades. Ótimo. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito sobre? Tranquilo? Podemos? Olha, não somente a mundos mais felizes, mas no Céu e Inferno tem uma passagem muito interessante, quando ele está falando de espíritos felizes. Kardec convoca, né, evoca o espírito do senhor Sansão, que desencarnou há pouco tempo. E aí, é lógico que Kardec sabia que o espírito não tem sexo, mas ele queria saber como aquele espírito que acabou de desencarnar numa experiência como homem se sentia. E Kardec foi lá fazer essa pergunta para ele. Ele falou, ora, né, mas sabe que no espírito não tem sexo. A necessidade de reprodução é só do mundo físico, os espíritos não se reproduzem, não tem essa necessidade, né? Então, ainda falou, tipo, Kardec, poxa, se você sabe, por que você está perguntando? Não foi exatamente assim, mas foi o que ele quis dizer. Então, Kardec falou, eu sei, então, mas estou reafirmando para saber como ele iria se sentir. Realmente, o espírito mais evoluído, num estágio diferenciado, não vai desencarnar e ter as mesmas tendências, continuar com as mesmas necessidades, mas muitos espíritos ainda, em um estágio inferior ainda, eles quando desencarnam, eles continuam movidos pelas paixões, pelas necessidades, pelos desejos, pelas ânsias, né? E aí se sentem ainda em condições de homem ou de mulher. Então ele relaciona isso à evolução. Perfeito. Aproveitando o gancho já, tá? Ficamos com você, cuidado aí, tá? Ó, como o Espiritismo, Andréia, vê essa questão, já que colocamos que são iguais, né, de direitos entre homem e mulher? Para mim, né, a questão. Bom, o que o Espiritismo vê a diferença dos sexos, né? Ele diz que pouco importa, né, o estágio, mas vai depender a prova, o aproveitamento da prova. Eles reencarnam como homens e mulheres, e o que vai estar ali valendo a pena ou sendo significativo vai ser o aproveitamento, as suas reações, a sua resignação, o seu esforço em domar as suas tendências, né? Como foi ali o seu aprendizado. Ele vai frisando em toda a obra da doutrina espírita, sempre que tem essa oportunidade, eles reforçam que o espírito progride pelos trabalhos que realizam, pelas provas que suportam, né? Então, é dessa maneira que o Espiritismo vê essa diferença, simplesmente como um mecanismo de oportunidade, como se fosse uma classe social diferente, o estágio em algum lugar do mundo, né, aqui diferente, são oportunidades diferentes, de acordo com a necessidade daquele espírito. Não, perfeito. Vamos lá, Jana. Andréia, ela abordou muito bem isso. E eu vi aí no chat uma pergunta sobre a maternidade, né? Já nós vamos responder isso.
Ah, nós vamos responder? Senão eu ia aproveitar um ganchinho, mas eu não vou falar então. O Livro dos Espíritos, né, nas suas perguntas e respostas, ele fala exatamente isso que a Andréa colocou, que o que vai determinar aí, o que vai ser relevante, é a experiência que ele precisa, a necessidade de aprendizado, o aproveitamento que ele vai ter naquela condição de homem ou de mulher. E voltando a 202, Kardec fala que vai ser mais uma oportunidade de aprendizado, como qualquer outra prova onde eu tenho que me desenvolver naquele campo. Porque se eu encarnar em apenas uma condição, eu fico em aberto com a outra. Eu não vou aprender, eu não vou ter as oportunidades, as implicações da outra. Então, para que eu possa me desenvolver por completo, eu tenho que experimentar as duas condições. É claro que dependendo da minha marcha, da minha necessidade, do meu aprendizado. Então, o Espiritismo, ele não faz diferença como espírito, mas ele coloca as funções no campo material de um e de outro. Ótimo, muito bem. Rô? Eu e o microfone, a gente está numa luta aqui. Eu vou lembrar da questão, as meninas já responderam muito bem. Eu vou lembrar da questão quando ele fala da lei de justiça, né? Então, o Espiritismo ele vai nos orientar para que a gente trate com justiça qualquer situação, seja de homem, de mulher, ou condição social, ou condição em outro país, né? Então, Kardec vai lembrar isso lá na questão 822, para quem está acompanhando e depois vai ler um pouquinho sobre esse assunto. Ele diz que a gente tem que olhar o princípio da justiça. E qual é o princípio da justiça? É não querer para o outro o que eu não gostaria para mim. Então, se a gente colocar isso de verdade na nossa vida, estejamos como homem, como mulher, no Brasil, no Japão, seja lá onde for, eu não desejar, não fazer para o outro o que eu não gostaria para mim, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho e que o Espiritismo nisso ele é muito claro, né? E aí nós não vamos ter problema encarnando de uma maneira ou de outra. Se a gente aplicar esse princípio de justiça, a gente vai estar sempre no caminho do bem, a gente vai estar sempre no caminho do desenvolvimento, do crescimento, e aproveitando as oportunidades. E aí a gente não trata mal o outro, a gente não faz nada de ruim para o outro, a gente olha o outro com esse olhar de justiça e de amor, né? A gente entende o outro nas escolhas dele. Então, assim, a gente tem que respeitar muito isso. Você falou atrás do anjo da guarda, né? Que todos nós temos. O anjo guardião, ele tem que ser o nosso exemplo, né? Um espírito bom que respeita as nossas escolhas. Ele não impõe nada, né? Ele respeita. Ele orienta, ele ajuda, mas ele respeita. Então, isso é nossa meta, né? Para a gente ser um espírito bom e ser um anjo um dia, né? Quem sabe? Se a gente conseguir aprender na condição que a gente está. Então, eu acho que o princípio da justiça ele tem que nortear a nossa vida sempre, e aí nós vamos evitar uma porção de problemas e talvez a gente vai responder muitas questões, né, que eu vejo, aquela que o William fez para a Andréa também, que ela respondeu muito bem, né? Quando a gente coloca a justiça e quando a gente coloca o óculos do amor, tira o preconceito, coloca a bondade, a gente respeita as escolhas das pessoas, né? Então, eu acho que isso é bem, bem importante. Não, ótimo, perfeito, muito bom livro. Ale, se me permite, nessa questão que a Rosana falou, na 822, tem algo muito legal. Ele diz assim que a lei humana, ela deve ser justa, e para ser justa, ela tem que consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, né? E quando a gente vai fazer um estudo sobre as leis divinas, a gente observa que a lei humana ainda é bem falha, mas que um dia ela estará em harmonia com as leis divinas, com as leis de Deus. Então, quando ele coloca depois, Kardec diz que tem uma observação, né, e que ele fala assim, que quando tiver a difusão do espiritismo,
a igualdade entre homem e mulher, ela estará ali concretizada, porque a doutrina espírita, ela explica sobre isso, explica que não há as diferenças. Então, é muito, muito importante a gente pensar como o espiritismo pode e vai ajudar para que isso aconteça. E esperamos que logo essas leis, essa harmonia entre as leis, né, as leis da matéria, as leis humanas e a lei divina estejam ali já bem pertinho. Por falar em leis, né, quem entende muito aqui de leis é a nossa querida Jana. Então, Jana, vamos responder então agora, olha lá. Como que Kardec entenderia hoje o trabalho feminino fora de casa, deixando muitas vezes a maternidade em segundo plano? Rui, brigadão pela sua pergunta, viu? Aliás, adoro suas perguntas. Vamos lá, Jana. Nós vamos lá no Kardec, né? Quando o Kardec vai falar da infância, vai falar da missão dos pais, em momento algum, ele coloca isso como responsabilidade exclusiva da mulher. Na 208, por exemplo, quando ele pergunta se o caráter dos pais, se o espírito dos pais interfere no espírito dos filhos, Kardec fala que sim, dos dois. Então, quando Kardec trata dessa relação pais e filhos, em momento algum, ele coloca só a responsabilidade para a mulher. Então, com relação ao trabalho da mulher e à maternidade, ele diz que a responsabilidade, ela é dos dois, que os dois, não só pai e mãe, mas todos aqueles que estão em volta da criança, eles têm essa responsabilidade. E ele coloca todos num patamar só. E quando algum deles falha, vai responder. Então, se a mulher, ela excede e deixa a desejar na sua missão, ela vai responder, independente se for a mãe, se for o pai, se for o tio, o avô, o professor. Kardec, ele chama a responsabilidade, e ele não distingue se é homem ou mulher. Então, ele fala da responsabilidade, não só com relação à mulher na maternidade, mas o pai também, quando ele deixa a desejar na sua função como pai. Então, a responsabilidade, eu entendo que é a mesma. Kardec não diferenciou. A negligência dos responsáveis para com a criança, ela vai ser cobrada independente de ser a mãe ou não. Então, essa questão, eu respondo dessa forma. A partir do momento que haja um excesso, não é porque é a mãe, não é porque estamos tratando da maternidade em si, do papel mãe, mulher. O pai também, se ele negligenciar na sua missão como pai, ele também vai responder. Então, eu vejo que não é uma questão de ser a mãe em si, de ser a condição feminina da mãe, mas uma questão de ser a negligência ou não que vai acontecer ali. Negligenciar a missão como responsável pela criança. Então, eu entendo dessa forma. Kardec não diferencia se é o pai, se é a mãe, porque o pai também, que negligencia a paternidade, ele também vai ser cobrado, da mesma forma que a mãe. Ótimo, não, muito bem colocado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão do Rui? Então, não sei se o Rui quis colocar como... Enquanto a Rosana vai abrindo o microfone, eu vou falando. Não sei se o Rui quis colocar da pessoa deixar a criança em casa ou optar por não ser mãe, focando no trabalho. Kardec acredita que respeitaria as escolhas, né? Como a Jana falou, a partir do momento que a gente se coloca como mãe, nós temos a responsabilidade, sabemos disso, o Evangelho nos fala, toda a doutrina nos fala, a codificação nos fala sobre a responsabilidade sobre os seres, né, que estão sob a nossa guarda nesse momento, a responsabilidade dos pais, dos educadores, quem estiver ali com essa função. Mas, se uma pessoa vai ter a opção de, não desejo ser mãe nessa experiência, nessa vida, porque eu desejo focar no trabalho, é um direito de escolha dela. E como isso vai refletir nela depois, aí vai ser muito pessoal. Ela pode chegar em um momento e se arrepender de ter feito isso, de ver o que ela lutou, então serão as consequências da sua própria escolha, mas é o livre-arbítrio que nós temos, e se for em relação a ela abandonar, assim, um pouco lar ou as crianças, eu concordo com a Jana, é uma tarefa dos dois, né, dos dois que estão ali sob a responsabilidade, tanto pai quanto mães. Agora, a gente tem, como eu já falei para vocês, a natureza do ser. Tem muitos pais que são muito mais mães do que a própria mãe, como tem mães que são os pais, né? Então, nós temos também todas essas
esses pontos para pensar e analisar. Só que fica um pouco difícil, é só especulação. Nós não estamos no lugar das pessoas para fazer as suas escolhas. Nós não temos essa vivência da pessoa para ver o que levou ela a escolher o que seria melhor para ela. Não, ótimo. Oh. Isso, não, era mais ou menos isso que eu ia falar, mas o que a gente percebe hoje na sociedade é que a participação masculina está muito maior na educação dos filhos. Isso é uma coisa muito boa. Então, o que a gente tem que aproveitar isso hoje, né? Que os relacionamentos, eles são mais de diálogo, de respeito, né? Muito diferente hoje um relacionamento, um casamento, se a gente for comparar um século atrás, né, em que as mulheres eram mais ou menos indicadas, né, os pais escolhiam com quem ia casar e elas não tinham muita opção. Então, hoje está muito diferente, né, hoje, pelo menos na nossa sociedade aqui, talvez em alguns países, mas a gente não vê isso acontecer, o pai escolher com quem a filha vai casar, né, não dá certo isso. E então, nesse relacionamento que já é muito diferente, a gente vê que os homens estão participando mais, fazendo mais o papel de pai como deveria ser. Que essa pergunta do Rui, ela tem uma certa carga com todo amor e carinho, viu, Rui? Adoro o Rui, né, do preconceito que existe aí, né? Então, assim, ele questiona a mulher que sai de casa para trabalhar e acaba deixando os filhos. Mas os homens sempre fizeram isso, né? Foi o que a Jana colocou, né? Muito bem colocou, Jana. Então, né? Então, assim, hoje eu acho que é bem isso mesmo. Hoje o casal está participando mais. Só que a gente não pode também, por conta de trabalho, fora de casa, relegar a segundo plano a educação dos nossos filhos, né? Tem isso, que a gente precisa pensar aí, né? Então, a lei de reprodução também vale a pena ser bem estudada lá no Livro dos Espíritos, que a gente vai tirar boas coisas dali também. Não, muito bem. E tem uma coisa interessante, porque nós que tivemos essa jornada de trabalho e maternidade, a gente sabe que muitas vezes, mesmo estando ausentes, a gente teve um jeitinho de estar presentes, né? Então, a gente conseguiu participar, estar presentes de uma outra maneira. Não é o fato de estarmos ou não trabalhando, mas é o fato de como nós aproveitamos o momento que nós temos à disposição da nossa família ali, em relação à pergunta às nossas filhas. Não, perfeito. Vamos continuando. Então, agora é a Jana que vai começar. Jana. Existe diferença de funções, tal qual a necessidade disso, Jana? Bom, acho que cai, né, Ale, no que foi falado, que as funções, elas têm mais relação com a vida material aqui do que com o espírito, né? Mais com relação à reencarnação como homem ou mulher, e aí vai delineando as funções, as experiências e as oportunidades que o espírito vai ter. Então, se ele vai desenvolver as suas potencialidades no campo feminino, ele vai ter uma série de oportunidades, de experiências que ele vai vivenciar como mulher. Se ele for reencarnar no corpo masculino, da mesma forma. E para que a gente chegue lá, ao ápice, à perfeição, completos, nós vamos ter que estagiar nos dois campos. É claro que as suas experiências, elas têm as suas particularidades, a maternidade, o sentimento de maternidade que a mulher desenvolve, que a mulher tem, as suas responsabilidades, ela é de uma forma, e da mesma forma o homem, né, nas suas experiências. É uma questão cultural, uma questão de local, uma questão de tempo, como a Rosana bem colocou, a questão do casamento. A mulher no casamento, ela não tinha a liberdade de escolha do seu parceiro, dependia muito da família, dependia muito dos acertos sociais. Nós aqui conhecemos a maioria das sociedades patriarcais, mas existem muitas sociedades que são femininas, que são chefiadas por mulheres, sociedades que muitas vezes ficam até desconhecidas, né? Muitas nós até desconhecemos, mas tem grandes figuras femininas à frente de sociedades antigas, onde o papel da mulher era muito importante, o papel da sensibilidade da mulher. Então,
para a gente avaliar experiências no campo material, a gente tem que levar muito em conta a cultura, o tempo, o tipo de sociedade, a forma como essa mulher se coloca, as oportunidades que ela tem. Outra coisa que a Rô falou nas conversas, nas reuniões, as mulheres, elas opinavam apenas com assuntos domésticos, com assuntos dos filhos. Por quê? Porque elas não vivenciavam outras experiências. Era o cotidiano dela, era o mundo dela. Hoje, a mulher, com a informação que ela tem, com esse cabedal de informações, ela opina sobre qualquer coisa e opina com propriedade. E é muito bom a gente ouvir alguém opinar com propriedade, seja homem, mulher, o que for. Isso vai comprovando que não existe diferença no intelecto, não existe diferença no espírito, a diferença é orgânica mesmo, né? E Deus, quando, no capítulo da Lei de Igualdade, quando ele submete todos os seus filhos às suas leis, ele não privilegia ninguém, ele não coloca ninguém em condição especial. Ele nos criou simples e ignorantes, as diferenças vão surgindo de acordo com as nossas experiências vividas, de acordo com as nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio, e isso é que vai dando todas essas nuances, inclusive de homens e mulheres. Mas não há privilégios, não há diferenciação de um e de outro. A responsabilidade, ela é a mesma, a oportunidade é a mesma, o caminho para a perfeição, as estradas para a evolução são as mesmas e vai depender das nossas escolhas e das nossas experiências. Mas, ao final, essa igualdade vai prevalecer. Essa igualdade começou lá atrás, na nossa criação simples e ignorantes, e vai terminar lá na frente, quando chegarmos à perfeição. Os atalhos, os meandros desse caminho vão ser traçados de acordo com as experiências vividas, mas, ao final, a igualdade vai prevalecer. Então, eu penso assim. Muito bom, Jana, muito bom mesmo. Vou liberar o mic da Rosana. Rosana, vai lá. Ah, que bom que você está cuidando disso. Não, a Jana já respondeu, perfeito. E a gente vem falando desde o começo dessa diferença de funções enquanto a gente está encarnado. Como espírito, não tem, né? Mas enquanto a gente está encarnado, sim. Então, com o caminho que a Jana traçou aí, está perfeito mesmo. A gente tem que ir aproveitando as oportunidades que a gente tem. E aí, a gente usar de uma proposta que é bem espírita também, que é a proposta do autoconhecimento. A gente olhar, né, para a nossa vida, olhar para os nossos sentimentos, para aquilo que nos move, para aquilo que a gente gosta. Aí a gente vai descobrindo qual que é o propósito da nossa encarnação. Às vezes as pessoas perguntam assim, o espiritismo faz regressão, né, de vida, como é que eu sei da minha vida passada? É fazendo uma análise, né, olhando para dentro da gente, fazendo essa análise de autoconhecimento. O que me interessa? O que eu gosto de fazer? O que desperta, né, a minha atenção? Para onde que eu devo ir? O que eu sinto e que não está muito legal, que eu deveria corrigir? Né? Então, aproveitando essas diferenças que nós temos, que são as funções que nós assumimos a partir da escolha da nossa encarnação, a gente olhar e tentar tirar o melhor proveito dessa situação. Né? Lembrando, então, do que a gente já passou. E é fácil a gente descobrir, né? É só olhar mesmo, fazer uma análise, assim, fazer como Santo Agostinho recomenda, né? Todos os dias, final do dia, a gente fazer uma análise, ver né, quais foram as reações que a gente teve durante o dia, diante dos problemas que apareceram. Essa é uma boa dica que ele deu, né? A gente olhar o que eu senti quando eu fui agredida, quando eu fui provocada, quando eu fui... Né? Enfim, todas as situações que a gente vive no dia a dia. Então, acho que a Jana já matou aí qual era a resposta. Olha, aliás, pegando a sua fala sobre essa questão da regressão, né, interessantíssima. A única coisa que eu vejo e observo, né, a respeito disso,
claro, tem muita gente séria trabalhando com isso é fato, tá? Eu até conheço pessoas que trabalham seriamente, mas a maioria ou foi rei ou foi rainha, né? Nunca ninguém foi escravo, serviçal, né? É interessante. Ou bruxa, né? Tem bastante aí. E o interessante Olha, eu vou contar uma coisa, o Ale até recomendou aqui no chat. Eu adoro cozinhar, então eu gosto de colocar muitos temperos na comida. Então, o Ale associa isso à bruxaria. Então, quando o Marco, ele está sempre mandando mensagem para o Marco tomar cuidado com a alimentação, comer marmitex, né? Alguma coisa assim. Quando eu for na proximidade de vocês, que ela convidar eu para ir comer na casa dela, eu levo um sapato no graal, pego a marmita e já levo, porque lá eu não como, não. Eu descobri quem acendeu o nosso fósforo lá na fogueira, então, hein, Ale? Acho que foi você. Não foi, Andréia? Foi. O Marco também disse para o Marco. Falei, Marco, 19 horas, Kardec ficou sentido. Então, não coma nada dela, pega fora, compra. Mas brincadeiras à parte. Ô, Ale, deixa eu participar um pouquinho desse debate, dessa questão. Sabe uma coisa que eu acho importante? Kardec perguntou se a diferença de função, e aí ele perguntou por que a mulher fisicamente seria mais fraca, né? O seu corpo. Não que a mulher seja fisicamente mais fraca. A gente vê mulheres aí bem fortes, e até mais fortes do que alguns homens. Mas Kardec fez essa distinção pelo próprio organismo, pela organização, né, pelo corpo feminino e tal. Aí, e ele diz o seguinte, que às vezes, essa fraqueza seria para despertar num outro ser a necessidade do cuidado, de complementar, ele coloca até a palavra, acho que como proteger, mas não de escravizar. E o que a gente, infelizmente, acompanha hoje no nosso dia a dia é uma chuva de feminicídios, é uma coisa absurda a violência contra a mulher. É muito difícil, não que não exista violência contra os homens, mas nós ainda estamos numa sociedade que necessita ver essa igualdade, que necessita ver o quão é importante essa complementação, essa comunhão, essa parceria. Em alguns relatos que eu fui verificando hoje na Revista Espírita, tem vários relatos que contam as consequências de uma mulher adúltera, que contam as consequências de uma mulher que faz tal coisa. Não é significativo quando um homem tem essas atitudes. Então, nós estamos ainda inseridos nessa cultura de uma diferença muito grande. E o que a gente precisa, e também essa é uma excelente oportunidade, é de colocar e falar sobre a igualdade, de falar sobre sermos espíritos. E, ora, às vezes as leis, muitas delas feitas pelos homens, mas eles reencarnarão como mulher, como disse Kardec. Então, eles também estão sujeitos a sofrer a consequência do reflexo dessa cultura, dessa sociedade, que ele pode retornar e sofrer as consequências ainda de algo disseminado por ele. Nós precisamos aprender a olhar o próximo, né, na sua individualidade, mas com todo respeito. Falta essa comunhão entre todos os espíritos. Por isso que o espiritismo é tão importante, para alertar e falar sobre tudo isso. Não é para amanhã, é para hoje. É para nós estarmos construindo hoje, modificando em nós, nas pessoas que convivem com a gente, sobretudo sobre a realidade do espírito, sobre a continuidade da nossa vida, para que nós estejamos ali fazendo parte da construção desse futuro diferente. Muitas vezes a gente fica preso em apenas falar a respeito, apenas incitar, mas não em vivenciar, né? Em tentar explicar sobre as necessidades de tudo aquilo. Não, muito bem mesmo. A Luísa está comentando que eu engordo o Milani com comidas deliciosas. E pior que depois ele fica bravo comigo, viu, Luísa? Olha, agora a gente quem vai começar vai ser a Rô. Só que antes, eu vou linkar uma pergunta para você, Rô. Aliás, quem quiser também comentar, fique à vontade, tá? O Marcos, o grande Marcos Coach aqui,
As diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, né, no caso, interferem na prática de questões espirituais como humildade e a caridade? Olha, que legal. Tá aberto o microfone? Tá, né? Que legal essa questão dele, é bem importante. A gente tá falando bastante hoje aqui das questões fisiológicas, das questões do corpo, né? Mas a gente tem que, claro, destacar que a ciência espírita é a ciência da alma. Tem um texto, Marcos, que é muito bom, de Kardec, que ele vai falar dessa questão que a carne é fraca. Se vocês colocarem lá na Kardecpédia, esse texto, ele é bem interessante, que trata dessa questão, de a gente achar que muitas vezes as questões físicas vão ser preponderantes, vão ser destaque nas questões morais ou espirituais. Não. Existe uma influência, sim, claro, e a gente percebe, nós falamos hoje, né, durante todo esse tempo, a gente tem falado disso, que existe uma diferença, mas quem é soberano sempre é o espírito, né? Não é o corpo físico que vai determinar se nós somos humildes, caridosos, amorosos, se nós temos vícios. Não, isso é a alma, né? A carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito, que acaba fazendo escolhas que não são muitas vezes muito boas, né? Então, a gente precisa pensar bastante nisso, porque muitas vezes a gente pode usar isso como desculpa para as nossas, né, para os nossos deslizes, para as coisas que a gente não faz bem, para as nossas escolhas. Não é assim. Por isso, a importância do autoconhecimento, né, da gente olhar para dentro de nós, olhar os nossos sentimentos e olhar o que nos move. Mas nas questões morais, é o espírito. A gente sofre influência, né, do corpo? Sim. A gente sofre influência da sociedade? Sim. Dos lugares onde a gente vive? Sim. Nós sofremos influência de outros espíritos, né? Tudo isso a gente sofre influência. Mas o espírito, nós somos livres para escolher o caminho, e principalmente nós somos livres com relação aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Ótimo. Não sei se eu respondi, mas... Não, tá perfeito. Alguém quer complementar alguma coisa? Tá tranquilo? Podemos prosseguir então. Então vamos lá. Na sociedade atual, se discutem os direitos das mulheres, né, e de outras, talvez, minorias, né, a partir da concessão do mais forte. A doutrina dos espíritos também é assim? Isso, legal essa questão. Não é assim. Eu até ganhei esses dias um livro de uma feminista argentina bem interessante, e ela é importante a gente ler também outras obras para fortalecer até a nossa convicção. E a discussão que ela faz é bem isso, que ela diz que nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que ela chama de machista, patriarcal e tal, né? A maioria da sociedade é assim. As mulheres, elas recebem os seus direitos a partir da concessão dos homens. E essa autora, ela provoca muito as mulheres, ela convoca as mulheres para se unirem, porque isso, para ela, é uma luta constante. Porque ela diz assim, como é uma concessão masculina, daqui a pouco eles tiram. Então, a gente tem que estar sempre unida, lutando para a gente manter os nossos direitos. E ela dá alguns exemplos em discussões, em reuniões, onde a maioria são de homens. E aí os homens gostam de ficar na sua situação de conforto e não conceder nada às mulheres. Eu estou dizendo só do pensamento dessa autora. Aí agora a gente olha o que a proposta espírita, a proposta de Kardec lá, né, no século XIX, muito antes disso, ele toca exatamente nesse ponto. Ele diz assim, quando na sociedade a mulher tem os seus direitos a partir da concessão de outros, isso pode ser retirado a qualquer momento, né? As pessoas mudam, a sociedade muda, e aí o que é direito nosso pode ser que daqui a pouco a gente não tenha mais. A proposta espírita é uma proposta de direito a partir do espírito.
Então, nós temos direitos iguais porque nós somos, como espíritos, iguais perante a lei de Deus. Perante Deus, nós somos criados iguais. Então, se a gente olha os direitos nossos na sociedade a partir dessa igualdade da lei de Deus, isso nunca vai ser tirado de nós. Né? Porque o Ale hoje pode ser que na próxima encarnação seja uma mulher, né? Então, se ele lutar, fizer alguma coisa contra as mulheres, pode ser que na próxima encarnação ele mesmo vai sofrer as consequências disso, né? Só para dar um exemplo. Então, quando a gente olha dessa maneira, cai por terra todas esses preconceitos. Ele fala do preconceito, né, bastante lá naquele texto de 66. Então, se está na natureza, diz Kardec, ninguém vai tirar de nós. Ninguém tira. Não é concessão. É um direito dado por Deus para todos nós. E aí fica... Perfeito. Andréia? Eu ia falar justamente o que a Rosana falou. Para o Espiritismo, essa igualdade, essa concessão não é interessante, né? Ele já fala sobre o direito que tem, já é uma realidade, porque é o direito do espírito. E está na Revista Espírita de 66 que a gente relatou. Ele diz que essa igualdade já está fundamentada, já está embasado nas leis da natureza. Então, isso é uma realidade que deveria ser, né, agora, atual. Não, ótimo, Jana. Quando nós falamos em sociedade, a gente faz esse contraponto entre as leis naturais, que são as leis de Deus, e as leis dos homens. As leis naturais, elas já estão lá, são imutáveis, permanentes, e a igualdade é absoluta, não fazendo distinção. Tanto que no Livro dos Espíritos, Kardec, em momento algum, ele trata homens e mulheres com responsabilidades diferentes. A responsabilidade é a mesma, porque Kardec está falando de espírito. Agora, com relação à lei humana, ela vai depender das características aqui da nossa vida material. Já avançamos muito, e eu vejo assim, a mulher, para ela conquistar o seu espaço, para ela se destacar, ela precisa se capacitar. Ao momento que a mulher se capacita, que ela vai buscar, que ela olha para si mesma e se valoriza, ela vai ter o seu destaque. Embora muitos direitos sejam concessão, né, como as meninas abordaram aí, a partir do momento que ela se capacita, a partir do momento que ela se destaca, ela vai sim conquistar o seu espaço, desde que ela faça com propriedade, né, com capacitação, com a verdade dela, fazendo aquilo, porque aquilo a realiza, porque aquilo preenche o ser dela. E eu quero abordar isso com uma fala de Jesus, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando a mulher se ama, isso engloba ela se colocar, ela se destacar, ela enxergar o brilho que ela tem, as potencialidades que ela tem, e principalmente que ela pode fazer tanto quanto, que ela pode brilhar da mesma forma. Então, amar a si mesmo, conhecer a si mesmo, saber do seu valor, saber da sua capacidade, do seu brilho, e principalmente que todos somos iguais perante a lei de Deus, em responsabilidades, em amor do nosso Pai por nós, e que a nossa missão, a nossa caminhada, a nossa estrada evolutiva, ela depende unicamente de nós mesmos. Então, eu acho que fica aí. A mulher se colocar, a mulher se amar, da mesma forma como seria para qualquer pessoa, mas como nós estamos falando da mulher, ela tem grande projeção na história, ela tem grande projeção na vida, e é isso que nós temos que compreender, né? Que o papel da mulher é tão importante quanto. Última questão, tá? Eu peço que vocês sejam mais resumida na questão que já extrapolamos um tempo aí, tá? Andréia, vamos começar contigo. Que influência deve ter o espiritismo sobre a condição de mulher? Olha, o espiritismo, ele, como eu já disse, vou repetir, o espiritismo, se ele bem compreendido,
ele vai trazer a igualdade, né, da condição da mulher e do homem, da igualdade dos seres. Mas lá na Gênesis tem no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, tem um item que eu não me lembro qual, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que através da reencarnação, e por causa da reencarnação, desaparecem todos aqueles preconceitos que tem em relação a classes, né, a raça, a escolhas. Então, ele coloca ali a reencarnação em favor disso tudo, para também chegarmos à igualdade. Vou deixar as meninas complementarem. Jana? A minha mensagem final, né, já que nós estamos terminando a nossa atividade, é de novo Jesus. Ele valorizou as mulheres numa sociedade totalmente masculina, numa sociedade totalmente patriarcal. O exemplo da mulher adúltera, quando ele enalteceu essa mulher, dizendo que os outros também tinham erros e não deveriam julgá-la. Então, a minha mensagem é essa. Foi Jesus que mais valorizou as mulheres, que nos chamou a atenção para as mulheres, e Kardec veio trazer a igualdade. Jesus veio trazer o brilho da mulher e Kardec veio esclarecer a igualdade. Então, eu termino sempre com Jesus. Rô? Que coisa boa, hein? Eu vou terminar, então, com uma frase que está na Revista Espírita, nesse texto que a gente falou bastante hoje. Kardec chega a dizer assim que quando o Espiritismo for crença geral, não existirão mais preconceitos, né, de espécie nenhuma, e principalmente contra a mulher. Aí ele coloca essa frase finalizando o texto, olha que lindo, então eu encerro a minha fala com ele, que o homem destrua as barreiras que seu amor próprio opõe à emancipação da mulher, e em breve vê-la tomar o seu voo com grande vantagem para a sociedade. A mulher, sabei-o, tem a centelha divina, absolutamente como vós, porque a mulher é vós, como vós sois a mulher. Oh, muito legal. Olha, eu quero pedir a Jana, se possível, você poderia fazer a nossa prece final? Sim, então, a Rô, sei que tem um compromisso agora também, a Andréia, se vocês quiserem se despedir... Ale, posso só fazer... Claro. Posso só fazer uma consideração? Nós estamos no mês de outubro, com a ideia do cuidado, aproveitando o aniversário, né, a data de aniversário de Kardec, mas também aproveitando para falar sobre o cuidado que as mulheres devem ter. Não somente as mulheres, mas que todos nós temos a responsabilidade com o nosso corpo. É muito importante essa encarnação para todos nós. Nós devemos cuidar mais. Nós estamos num mundo, num dia a dia tão corrido, que às vezes o que a gente se coloca sempre no último da fila. Não deve ser assim. A nossa preocupação, a nossa responsabilidade também com a nossa saúde. Física, né? Atividade física, né? Os cuidados, os exames, não só para as meninas, mas também para os meninos. Então, aproveitando a oportunidade do mês, falar e lembrar dessa importância, né? Nós temos que nos colocar ali na frente da fila. Não de uma maneira, não encarem isso de uma maneira egoísta, né? Mas nós temos que nos valorizar, tentar ter esse amor a nós mesmos. Como nós vamos aprender a amar ao próximo? Como nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus se nós não conseguimos aceitar quem nós somos, como nós somos, o nosso estágio, as nossas imperfeições? Olhar isso com maturidade, com serenidade, com tranquilidade, nos fortalece para domar as nossas paixões, para domar as nossas tendências não boas e para estimular em nós as nossas virtudes. Kardec também fala nesse texto que a mulher também é um ser perfectível. Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar. Um beijo para todos. Obrigada. Né? Cuidar do corpo, que é instrumento da alma. Né? Sim. Tem que dar. Rô? Eu só queria agradecer as meninas, Jana, André, agradecer a todos que estão aí, a você, Ale, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, você por tudo. É uma alegria a gente estar aqui e dizer que vamos estudar Kardec, vamos colocar o Espiritismo na nossa vida, que com certeza a gente vai ser mais feliz. Muito obrigada mesmo a todos. Olha, eu vou retirar, mas me aguardem off até a Jana terminar a prece.
Jana, é contigo. Então, nesse clima de harmonia, nesse clima de aprendizado, nós só temos a agradecer, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Agradecemos a Allan Kardec, nosso codificador, enaltecemos a data do seu aniversário, 3 de outubro, que as luzes benditas que vieram pelas mãos de Kardec possam encontrar morada nos nossos corações com tantos ensinamentos. Agradecemos, Pai, por tudo que temos na nossa vida, pelas pessoas que amamos, por este momento maravilhoso, e que esta paz, essa harmonia perdure para todos nós, que essas luzes benditas cheguem a todos os lares. Jesus, Mestre querido, obrigada pelo seu Evangelho. E nós, no tema de hoje, somos as mulheres do Evangelho, as mulheres de Jesus, as mulheres do amor, portas para a reencarnação. Então, Pai, abençoe a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que abençoe a todos nós, que assim seja. Muito obrigada. Amém. Jana, muito obrigado pela sua presença. Me aguarda rapidinho lá que eu volto, tá bom? Olha, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, grato mesmo. E fica o convite, daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra live, Kardec, eu estudo, o Wellington Balbo, Kátia Pelle e o nosso querido Marcelo Henrique. Então, já eu estou de volta e conto com vocês. Quem puder ajudar a compartilhar essa live, curtir, fica aí o meu agradecimento a todos. Muito grato.